Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Horário de Visita aqui do Hospital São José. Como eu sempre gosto de comentar aqui com vocês, nós trazemos assuntos interessantes a respeito dessa instituição que tem lá os seus 80 e tantos anos de história, né? 87 anos de histórias. O Hospital São José é de alta complexidade. Então, o que a gente quer trazer para vocês é sempre informações de tudo que acontece ali dentro, nos bastidores. Para quem não sabe, são mais de 90 setores, 1.600 colaboradores, mais de 350 médicos. E é um desses médicos que é o nosso convidado de hoje, da nossa mesa de hoje aqui no nosso podcast, Dr. Felipe Cassatori. Seja muito bem-vindo ao horário de visita aqui do Hospital São José. Muito obrigado, bom dia. Fico muito contente de estar aqui participando. Como falávamos antes, vários colegas participaram anteriormente e fico muito feliz e me sinto privilegiado de poder estar aqui trocando algumas palavras com você e com a nossa audiência. É isso aí. A gente sabe que a cirurgia, né, tua especialidade, né, é algo muito necessário dentro do Hospital São José. A gente teve aí ampliação algum tempo atrás do centro cirúrgico, né? Nós temos aí 12 salas cirúrgicas ali, um centro cirúrgico muito bem equipado, né? Mas como é que foi a escolha? Conta um pouquinho para que as pessoas entendam um pouco, né, da medicina, da cirurgia. Como é que foi a tua escolha pela medicina e depois, posteriormente, da cirurgia? A medicina, sem dúvida, é uma ciência que é muito surpreendente, ela tem novidades diárias, ela requer muito estudo e eu acho que eu venho nesse caminho, né? Pensando na minha história familiar, a minha mãe lá atrás mexia com essa parte de auxiliar de enfermagem, quando nem técnico de enfermagem não era uma Minha profissão. mãe também sabia. Né? Uhum. Então, era auxiliar de enfermagem e trabalhava com essa questão de assistência aos doentes. Infelizmente, meu pai veio a perder a vida por conta de um acidente de trânsito. Então, eu acho que a somatória desses fatores me trouxe a curiosidade, da curiosidade se tornou uma carreira. Entrei na faculdade de medicina, cursei na Unesc, uma universidade Foi da nossa nosso cidade. residente? Fui residente do Hospital São José, eu sou filho da casa. Uhum. Entrei na residência no primeiro ano que a residência de cirurgia geral se tornou de 3 anos, Sim. então sou de uma nova geração, fui formado totalmente dentro do Hospital São José. E por ter sido residente do São José, não tenho nenhum pudor em dizer que é a minha segunda casa, desde essa época e até hoje ainda é, por questões profissionais, é claro. E trouxe muito aprendizado, então a cirurgia vem nesse contexto, né? Nesse contexto de assistência ao paciente, de tratamento de doenças que requerem uma atenção rápida, uma atenção decisiva, que impactam muito na vida do paciente. Eu acho que é uma questão de perfil, né? Existem pessoas que têm um olhar voltado a questões, vamos dizer assim, às vezes não tão palpáveis, pensa num psiquiatra, por exemplo, e eu acho que existem pessoas com perfis mais vocacionados a coisas palpáveis, a coisas de realmente a gente se envolver no ponto de vista mecânico, né? No ponto de vista de colocar a mão para resolver um problema, e eu acho que a cirurgia ela vem nesse contexto. Eu acho que é interessante, né? Porque às vezes ali a gente é um hospital que recebe os grandes problemas, digamos assim, né? De saúde, ali acidente, enfim, emergência, urgência, emergência. E ali desemboca tudo, né? Vem tudo ali para o Hospital São José. Essa demanda, esse volume, existe diário, doutor, ali no Hospital São José? É assim mesmo como a gente ouve falar por aí? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a nossa região sul, a ANREC, a MESC, a Murel, ela tem 1 milhão de habitantes. O nosso hospital ele é referência de alta complexidade de algumas especialidades de maneira exclusiva, né? Que outros hospitais dessas regiões não são atendidos. Então, sim, com certeza, todos os graus de complexidade em cirurgia oncológica, em cirurgia do aparelho digestivo, e aí podemos sair da cirurgia em ortopedia, em neurocirurgia, em cardiologia, tudo vem para o Hospital São José. Eventualmente, algo que não é tão complexo, vem para o Hospital São José, que é um hospital porta aberta, então a gente tem todos os níveis de complexidade, a gente atende todos os tipos de demanda. Na cirurgia geral, que é onde eu efetivamente trabalho, somos um grupo de cirurgiões que semanalmente nos reunimos. O Hospital São José ele tem um programa de residência médica em cirurgia geral, então ele é um hospital de ensino e pesquisa, e nesse contexto a cirurgia geral se insere também na questão de ensino. Semanalmente discutimos os casos que temos dentro do hospital e a gente sabe que em torno de 50 a 70 pacientes por semana são operados
Olha pela só. nossa equipe dentro do hospital, e isso da cirurgia mais simples à cirurgia mais complexa. Então, É. exige muito da equipe e, sem dúvida, Uma os equipe de pacientes quantos precisam muito. cirurgiões hoje, doutor? Eu não tenho esse número na ponta da língua, mas eu Uhum. estimo que entre 15 e talvez 20 cirurgiões. Bastante gente para um volume bastante significativo da conta, ou ainda seria necessário mais cirurgiões gerais para atender essa demanda, ou ainda vocês estão com uma equipe resolutiva nesse sentido? A cirurgia geral, ela é uma especialidade mãe, né? Dentro Aham. da cirurgia geral, dentro desse número que eu te falei, a gente vai incluir cirurgia torácica, que tem profissionais dedicados a isso, cirurgia de cabeça e pescoço, que tem profissionais dedicados a isso, Sim. a cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia oncológica, é, uma subespecialidade, ou seja, uma área de atuação que é onde eu me enquadro, que é a cirurgia hepato-pancreato-biliar. Então, Tá, a gente bem percebe que a específica. gente começa a nossa conversa falando sobre cirurgia geral, que o próprio nome já é Uhum. abrangente, e a gente entra numa e numa outra subespecialidade. Então, Tá. o funil, ele é muito importante no Sim. momento em que ele leva pacientes de alta complexidade para aqueles profissionais que são altamente especializados naqueles setores. Tá. Então, somos em bastantes profissionais, Aham. mas o nosso grupo, cada vez mais, ele se torna subespecializado em pequenos setores para que a gente possa garantir uma maior qualidade no atendimento. Quando chega, só para que as pessoas possam entender um pouco, doutor, quando chega ali no Hospital São José, alguma demanda de urgência, né? O médico está de sobreaviso, é atendido na sala de emergência, aquele procedimento normal de tudo que acontece. Como que vocês são acionados para daí talvez ir para subespecializações ali? Como é que vocês são acionados? Teve uma cirurgia, enfim, do aparelho digestivo, não sei, tô chutando Certo, aqui, tô certo. falando algo. Como é que vocês são chamados para que vocês atendam um determinado paciente? Como é que se faz essa divisão de tarefas, digamos assim? Perfeito, é uma pergunta muito boa. Eu vou te trazer um exemplo do dia, tá? Ontem a gente foi acionado para atender uma paciente de sexo feminino, que ela tem um tumor no estômago, ela Uhum, não consegue se alimentar de maneira alguma e ela uhum, vai precisar de uma cirurgia, tá? A gente foi acionado no começo da noite, a gente precisou realizar alguns exames que foram feitos durante a madrugada e nas próximas horas a gente vai realizar a cirurgia dessa paciente. Como eu me dedico mais à cirurgia de fígado, de pâncreas, de vias uhum. biliares, mas também opero estômago se for necessário, a gente tem essa Sim. formação. Mas como eu tenho essa dedicação mais numa outra sub-área, eu aciono um colega, nesse caso vou citar o Dr. Rodolfo, o Dr. Nihed, que são Sim. cirurgiões vocacionados dentro da equipe para a cirurgia do estômago, por exemplo. Aham. E eu conversei com eles têm disponibilidade e eles pela manhã vão assumir o caso e vão realizar a cirurgia da paciente. Então, ainda prestando um serviço de cirurgia geral, um serviço de urgência para resolver um problema de um paciente, a gente consegue dentro da nossa equipe trazer o cirurgião super especializado para aquele problema para prestar a melhor cirurgia possível para aquele paciente, ainda no momento de urgência, né? Sim. Que fique claro que se fosse preciso fazer a cirurgia em meia hora, a Aham. gente tem equipe, eu Seria disponível estou ali. à disposição, como o cirurgião sempre está, para resolver o problema. Agora, quando a gente pode chamar o cirurgião super especializado Claro. naquele problema, a gente sabe que o resultado melhora para o paciente, para o hospital, Sim. para a sociedade como um todo. É muito interessante essa tua colocação, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, né? E a gente, ali, como setor de comunicação, a gente recebe muito isso também. Mas a pessoa precisava fazer a cirurgia agora, depois. Vocês têm todo esse entendimento do tempo em que a pessoa pode ou esperar um dia, ou esperar 2 horas, ou fazer imediatamente, ou fazer no outro dia. Porque vocês sabem a urgência disso, né, doutor? Muitas vezes as pessoas não compreendem esse processo. Vocês estão ali diariamente, todo momento, acompanhando a evolução e tudo aquilo que essa paciente precisa, né? No caso, desse caso específico que o doutor colocou. E esses casos de discussões aí a respeito do tratamento do paciente, vocês fazem entre vocês o que é melhor, a melhor conduta? Essa discussão, esses rounds que vocês costumam comentar, né? Sem dúvida, há essa discussão. Como eu falei, a equipe é grande, mas a equipe é dirigida. Então, diariamente a gente conversa entre a equipe, envolve outras especialidades, a gente envolve colegas, às vezes, de fora do hospital, né, de outros hospitais que a gente perde uma opinião. Sim, Hoje é tão fácil a gente se comunicar claro. através de diversas maneiras. E Aham. para te trazer outro exemplo, a nossa equipe faz parte de um clube do pâncreas. Então, Uhum. assim como a gente pode ter um clube de qualquer coisa dentro da medicina, as especialidades também se reúnem Sim.
eventualmente para discutir caso. Então, a gente hoje faz parte de um clube de pâncreas do Paraná, que a gente foi convidado a participar, porque a gente tem muitos casos, a gente tem um volume grande desse tipo de problema. A gente vai discutir um caso com eles no mês que vem, que a gente teve no ano passado um caso atípico, então a gente mostra a nossa experiência para o Brasil como um todo, para os colegas que são altamente também especializados como nós somos, e aí a gente consegue aferir os nossos próprios resultados. Eu acho que isso é uma questão que precisa ser muito enfatizada. A gente tem essa preocupação constante, para ser mais específico, semanal, de medir, de aferir se os nossos resultados estão sendo adequados, se a gente está indo dentro daquilo que a literatura, que a comunidade médica preza como ideal, e de corrigir eventuais desvios da rota que, como a gente está falando, a gente é um serviço de urgência e emergência, a gente atende SUS, a gente atende aquele paciente que às vezes lá na cidade dele, ele esperou 1 mês, 2 por uma consulta, mas a gente percebe que quando o hospital é envolvido, através do NACOM, onde eu atendo, através da urgência e emergência, a gente consegue rapidamente tentar ajustar e resolver. E aí, no seu exemplo, a gente sim consegue dimensionar o tempo que tem disponível. Imagina a gente levar um paciente para uma cirurgia sem entender como um todo o problema dele. Com certeza. Então, essas horas que eu mencionei do caso anterior, de a gente entender a doença do paciente, ver se a gente não tem doença fora daquele lugar, ver se de repente a cirurgia a ser feita é a cirurgia definitiva, é uma cirurgia temporária, para que esse paciente possa ter um outro tratamento. Sim. Vamos falar sobre câncer, sobre quimioterapia, então... Eventualmente, o paciente não vai para uma cirurgia definitiva porque a gente julga que a quimioterapia ela vem antes para tentar diminuir a quantidade de doença. E aí eu puxo agora para a nossa integração com a oncologia clínica, que é uma parceira indivisível da cirurgia. Sim. Então, a gente diariamente tem contato com os oncologistas do hospital para falar sobre aquele caso, se a gente vai fazer a quimioterapia, se a gente vai operar. Então, o serviço ele é totalmente integrado e a gente fala isso de tarefas e de pensamentos, né? Exato. De ideias para poder resolver, trazer a solução para determinado paciente. E cada um tem a sua individualidade, né, doutor? Porque não são todos iguais. Talvez o processo possa ser parecido, mas cada um tem a sua peculiaridade ali. E isso é muito importante, o tratamento individualizado de cada paciente, né? Perfeito. E a gente às vezes percebe, como você falou, que o paciente, ele tende a generalizar, né? A minha vizinha fez a cirurgia acontece, né? Só que são sempre casos diferentes. A gente pode contar nos dedos, às vezes, que fez 2 cirurgias iguais. A gente padroniza, a nossa técnica operatória, ela segue preceitos, mas um caso é muito diferente do outro. Sim. E a gente está preparado para isso, com certeza é o que faz a diferença. Hoje, o que é mais comum, digamos assim, na cirurgia geral, vocês resolverem? Qual tipo de problema, né, de doença, enfim, que chega com mais frequência hoje no Hospital São José para que vocês resolvam e que talvez, ou não, enfim, né, poderia ter sido evitada? Perfeito. Eu acho que eu posso dividir minha resposta em 3 momentos. A urgência e emergência, a cirurgia eletiva de cirurgia geral e a cirurgia do UNACOM, que é a unidade do nosso hospital que atende paciente oncológico e que, por definição, sempre vai ser de alta complexidade. O paciente de urgência e emergência que mais procura hospital é o paciente com uma inflamação na vesícula, que é a colecistite, com a inflamação no apêndice, que é a apendicite. Acontece muito apendicite, doutor, ainda? Bastante frequente, tá? Isso sempre vai ser uma doença comum. A gente tem, posso te falar, em torno de 5 a 10 casos operados por semana no nosso hospital. Por semana? Por semana. Eu lembro que eu tive apendicite quando eu tinha 12 anos de idade. Eu fiz essa cirurgia. E é muito comum. E lembrando que a apendicite é uma doença que pode ser tratada em qualquer hospital de baixa e média complexidade. Então, nem todos os casos drenam para o nosso hospital, porque os hospitais que estão nas cidades periféricas, eles atendem boa parte dessa demanda também. Né? Quando a gente fala de cirurgia eletiva, cirurgia geral eletiva, eu acho que a grande demanda são pelas hérnias, as cirurgias de hérnia. E as cirurgias de pedra na vesícula, mas sem inflamação na vesícula, que é uma doença diferente, que não é uma doença de urgência, é uma doença eletiva. Então, quando a gente fala daí de cirurgia de alta complexidade oncológica, que é o NACOM, aí a gente pode falar dentro do aparelho digestivo que as doenças mais comuns, sem dúvida, são o câncer de cólon, que é o intestino, né? O câncer do estômago, que atinge homens e mulheres. O câncer de pele, a gente, dentro da cirurgia digestiva, acaba não abrangendo, mas a nossa equipe da cirurgia oncológica trata o câncer de pele, tipo melanoma, por exemplo, né?
E o câncer de fígado, ele figura também entre os principais, mais ou Uhum. menos entre os 6 primeiros cânceres mais comuns da nossa Sim, população. sim, Então, essas são as patologias mais frequentes que a gente atende dentro da cirurgia geral. A urgência e emergência, com a sim. cirurgia da hérnia e da vesícula biliar e do apêndice. A cirurgia eletiva, praticamente a grande demanda da população é nas cirurgias de hérnia e vesícula também. Uhum. Agora, na alta complexidade de câncer, a gente aí tem uma gama maior e mais complexa, que são câncer de cólon, Hum. câncer de estômago, câncer de fígado, câncer de pâncreas. Sim, a gente comentou ali, né, a respeito dessa discussão entre vocês, né, de casos, enfim. Isso envolve também um outro segmento lá no Hospital São José, que é o nosso serviço de residência médica, né, de pesquisa. Hoje nós temos um centro de pesquisa clínica dentro do Hospital São José, muito atuante, com várias pesquisas em andamento, pesquisas internacionais aí em andamento. E é muito interessante porque esses nossos residentes, eles conseguem acompanhar esses casos de grande complexidade e ter essa noção quando eles estiverem, eles já são médicos, enfim, mas, né, quando eles estiverem atuando propriamente ali como vocês estão hoje. Tu foi nosso residente, comentou, né, ali. Hoje nosso centro, hoje nosso serviço de residência médica, ele tem sido muito atuante, né, doutor, aí na nossa região, sido convidado para apresentar, tu comentava comigo até há pouco, que a gente tem alguns trabalhos que vão ser discutidos e falados em eventos aqui da nossa região também. Tem sido muito necessário essa atuação da residência médica dentro do Hospital São José, né, doutor? Essencial. É uma demanda muito grande de pacientes em diversas complexidades. A gente consegue dar assistência a todo. Eu falo como cirurgião, na primeira pessoa, eu, como cirurgião, consigo dar assistência a todos os meus pacientes. Uhum. Mas a gente, dentro de um hospital de tamanha complexidade, com tanta variedade de casos, e se posicionando como um hospital de ensino e pesquisa, a gente abraça a residência médica como parte integral do serviço de cirurgia. E aí a gente consegue, além de trazer a qualidade do nosso serviço assistencial, agregar a questão acadêmica, que eu acho Sim. essencial dentro da medicina, e o ensino para as próximas gerações de cirurgiões. Então, a residência médica é um programa de treinamento em serviço, né? Sim. Então, enquanto os residentes estão conosco, eles nos vêm atuar, a gente ensina a fazer, a gente Uhum. observa eles fazendo, para que no final desse programa de treinamento eles saibam fazer sozinhos, Claro. totalmente supervisionado do começo ao fim. Uhum. Nesse contexto, a gente percebe a necessidade de aferir resultados, como a gente já Claro. comentou antes. Somando tudo isso, as nossas reuniões semanais mostram que os nossos casos, como são de alta complexidade com grande volume, eles Uhum. precisam se adequar dentro de um padrão Sim. que eu te diria que hoje não é nacional e sim internacional, Uhum. de qualidade de resultados. Então, no momento que a gente começa a reunir nossos casos, colocá-los diante da literatura para ver se a gente está adequado ou não, a gente Uhum. tem um trabalho científico. Sim. E a gente cada vez mais trabalha nessa linha de montar, de trazer, de levantar dados e de compará-los com a literatura. Então, nesse movimento, o nosso hospital cada vez mais se posiciona na vanguarda da pesquisa, com certeza na nossa região, com certeza no nosso estado, e a gente não tem dúvida de que nos próximos anos a gente, num cenário nacional, vai se posicionar. E daí, um exemplo palpável que eu te comentei antes, a gente vai ter um congresso em Lages, um congresso Sim. estadual, e vindo para cá eu recebi um e-mail que dos nossos 17 trabalhos enviados, que já é um número muito expressivo, Aham, bastante mesmo. a gente teve 9 trabalhos selecionados para apresentação oral. Então, Olha os só. nossos Dentro desses residentes... trabalhos, quais são os casos, assim, discutidos, doutor? O que tem A gente dentro traz deles? casos, por exemplo, de doenças atípicas do fígado, Sim. né? Relatos de caso. A gente traz casos de tratamento de peritonite, que é uma complicação grave que a gente pode ter em alguns casos de infecção abdominal. A gente traz casos de câncer gástrico operado, então mostrando uma casuística de 6 ou 7 anos de todos os cânceres de estômago que a gente operou no hospital e mostrando que os nossos resultados são até superiores àquilo que a literatura Olha, prega. que legal. Então, a gente tem uma gama muito vasta aí de casos que a gente vai estar mostrando para os nossos colegas. E quando a gente se submete ao crivo dos colegas, a gente sabe que a gente está se arriscando no sentido de que se o nosso resultado não for adequado, a gente vai ficar sabendo.
e a gente vai ficar sabendo em voz alta diante de uma plateia de colegas especialistas. Sim. Então, a gente leva Essa muitos discussão trabalhos nesses eventos? a essa discussão nesses Olha só que eventos. bacana. É um fogo cruzado que a Sério? gente se submete, mas a gente vai com a confiança de que o nosso trabalho está sendo bem feito. Sim. E o fato de a gente levar muitos trabalhos mostra que a gente tem muitos casos, que a gente está preocupado em levantar esses casos e que a gente está de acordo com a... E é interessante nesses eventos esse tipo de discussão que vocês têm, porque acaba sendo, até o momento, a verdade absoluta que vocês têm. Mas, com o passar do tempo, talvez haja outras ferramentas, outros medicamentos que possam mudar essa perspectiva daquilo que vocês estudaram e colocaram como verdade até o momento, né? A gente não tem como não falar de Covid, né? Sim. Olha o que foi o que a gente passou, aquilo que a gente tinha certeza num dia, no outro não tinha mais, e hoje a gente olha com quase 4 anos de retrovisor e a gente percebe que aquilo que era verdade, hoje beira o absurdo. A ciência cirúrgica, ela é uma ciência de séculos, né? Já no plural, já no meio dos anos 1800, a cirurgia se desenvolve. Então, a gente, daqui a pouco, vai ter 200 anos da cirurgia como ciência de fato, não como algo experimental. E a gente tem esses resultados vindo nesse período todo de avaliação para mostrar que a gente está fazendo a coisa certa ou a coisa errada. E aí eu preciso te falar de uma coisa que é do meu dia a dia. Por exemplo, as doenças do fígado, as doenças cirúrgicas do fígado. Então, até algumas décadas atrás, um paciente que tinha um câncer de intestino e que tinha uma metástase, ou seja, um implante, um tumor que fugiu do intestino e foi para o fígado, ele era um paciente, para usar a expressão popular, condenado, né? Então, a medicina como um todo, a sociedade como um todo, via aquele paciente como um paciente que não tinha muita expectativa de tratamento. Hoje a gente sabe que não é nada disso. Hoje a gente opera muitos e muitos e muitos pacientes que têm câncer de intestino e que têm um nódulo no fígado, que é uma metástase, e a gente consegue cura para esses pacientes com uma taxa muito alta. E a gente sabe que em 5 anos, que é o nosso período de observação, a grande maioria desses pacientes encontra-se bem e tendo uma vida normal. Sim. Então, o que décadas atrás era impensável, hoje faz parte da nossa realidade. Sim. Assim como talvez algumas das coisas que a gente hoje faz julgando como correto, daqui a algumas décadas a gente perceba que não é bem assim, que o caminho é diferente. Sim. Por isso que é tão importante a gente levantar os nossos casos e ver se a gente está se mantendo na linha da literatura, que é uma linha mutável, que é uma linha que a cada ano a gente percebe que ela tem um desvio para cá, um desvio para lá, e a gente precisa estar seguindo essa linha. E tudo isso é muito interessante, o centro de pesquisa estar junto, né, para que a gente possa caminhar, né, junto à tecnologia, junto à evolução de medicamentos, às descobertas, enfim, né, para que a gente possa cada vez tratar ainda com mais eficácia os problemas que vem aparecendo aí, né? Nesse teu tempo aí de hospital, existiram casos assim, eu gosto sempre de perguntar isso porque a gente acha interessante, porque as pessoas, na rotina do dia a dia, né, dentro do hospital, mesmo a gente estando lá com vocês, não entende a complexidade que vocês vivem, né? Mas existiu casos assim que tu chegou, te deparou e tu disse assim, ó, como que eu posso resolver isso? Ainda vem cá, colega, me ajuda nisso, a discutir. E vocês chegaram na resolução desse problema? Conta algum caso que te chamou a atenção, que tu lembre com carinho, assim, Vou doutor. contar um caso pessoal, um caso familiar. Eu vou te contar uma vitória e uma derrota, porque o nosso dia a dia, ele é assim. Sim. Ele não é de maravilhas, ele é desafiador. Ele é o caso que a gente sempre pensa se fez a coisa certa ou não, que a gente muitas vezes vê que acertou e que eventualmente a gente percebe que o resultado fugiu do esperado e a gente se pergunta se era isso aí mesmo, se tinha algo diferente para ser feito. Eu vou te trazer um caso muito pessoal de uma irmã minha, que 3 anos atrás, num contexto de final de pandemia, ela descobriu um tumor no intestino, numa parte bem alta do intestino, cujo tratamento necessitava de uma cirurgia que é das maiores que a gente faz até hoje, que é a cirurgia de Whipple, é a cirurgia de gastro-duodeno-pancreatectomia, que se o nome é grande, imagine você o tamanho da cirurgia. Né? Então, a cirurgia de altíssima complexidade. Essa minha irmã teve um diagnóstico, o Dr. Fabrício, que é meu colega, é meu chefe, como eu gosto de chamá-lo até hoje, assumiu o caso, um caso extremamente desafiador. Imagine ainda mais uma irmã de um colega médico, a gente carrega uma responsabilidade que já é grande do paciente, ainda mais de um familiar.
Ele conduziu esse caso, ele operou a minha irmã e hoje a gente tem ela 3 anos depois de uma cirurgia desse grandioso porte, super bem, Olha que legal. dando Bom. bom dia no grupo da família, como fazia 4 anos atrás, e isso é uma coisa que a gente sabe que não tem preço. Então, Não. quando a gente conversa com o paciente e diz, olha, a sua doença é essa, o seu tratamento é esse, o paciente pergunta, doutor, vai dar certo? E a gente diz, olha, a chance é muito alta, a gente tem uma taxa de sucesso muito bom, mas a gente tem riscos. Eu sempre lembro da minha irmã quando eu estou diante do paciente e a gente vê nos olhos a aflição de saber o que vai acontecer. E aí eu ouso te contar o revés. Um tio meu, uma situação parecida, um câncer num local parecido, alguns anos depois, que a gente enfrentou o desafio de fazer a cirurgia dele, exatamente a mesma cirurgia. A gente buscou a opinião de colegas de fora, eles todos corroboraram o nosso plano cirúrgico, a gente operou, ele teve algumas complicações e a gente veio a perdê-lo algumas semanas depois do procedimento cirúrgico. Toda a equipe totalmente envolvida, todo o hospital, equipe de UTI, de radiologia, de cirurgia vascular, de cirurgia do aparelho digestivo, todo mundo muito envolvido no caso e a gente teve uma derrota. E aí a gente se pergunta, será que a gente fez a coisa certa? Será que é o caso que a gente devia, de repente, ter solicitado com um colega de fora? E toda semana a gente meio que se faz essa pergunta, esse é um caso emblemático, mas a gente não tem dúvida de que acertou. Por quê? Porque nenhum lugar do Brasil faz algo diferente do que a gente faz quando a gente está falando de excelência. Então, nenhum hospital de São Paulo, de Porto Alegre ou de fora do país teria feito uma cirurgia diferente do que a gente fez. Para te mostrar, então, que nem todos os fatores são dependentes exclusivamente do cirurgião, do hospital com todos os seus recursos, porque o fator paciente ele é individual, a gente tem um paciente muito diferente do outro, a gente tem um caso muito diferente do outro, e às vezes a gente não é pego naquele percentual de 1, 2%, e a gente tem um golpe tão duro como foi esse, mas que a gente sabe que foi um caso e a gente beneficiou tanta gente e não é por conta daquilo que a gente vai mudar, parar, revisar. Claro que revisar a gente revisa, mas quero dizer que a gente vai deixar de fazer uma coisa que beneficiou tanta gente. É interessante porque a gente vê todas as necessidades que vocês precisam, principalmente na parte cirúrgica, né? Uma preocupação que o Hospital São José tem muito em formar um parque tecnológico muito robusto, né? Que tenha todos os aparatos necessários para vocês. A gente mesmo escreve sobre isso, né? Falando, chegou equipamento tal, justamente para dar o subsídio para que vocês façam o melhor. Mas nem sempre, talvez, em algum momento, vá acontecer algo que ninguém quer, obviamente, ninguém quer. Mas eu lembro que o meu filho fez uma vez uma cirurgia simples, né? Segundo os cirurgiões, né? Simples de amígdala. E eu lembro que eu falei assim pro médico, eram 2 médicos, eu até conversei com um médico que ele nem faz esse tipo de anestesia, mas eu pedi, tu faz isso, meu filho, enfim, filho, né? Ele falou, não, Kátia, pode deixar, tal. E o cirurgião, eu cheguei assim pro cirurgião e falei, cuida do meu filho, por favor, né? É o amor da minha vida, é a minha vida, né? E ele assim, eu vou fazer o possível. Eu lembro que aquilo, pra mim, doutor, foi muito forte. Porque assim, meu Deus, é o meu filho, né? Mas eu fico pensando, vocês... Eu tô quase chorando aqui, mas... mas assim, a responsabilidade, porque não é uma vez. Comigo foi uma vez, mas com vocês são todos os dias, né? Tem essa responsabilidade, esse peso todos os dias. Quando entra no centro cirúrgico, eu tô cuidando do amor de alguém, né? Eu tô cuidando da vida de alguém. Tem esse sentimento, doutor? Tem, isso é um sentimento que... Eu acho que uma vez que o cirurgião perde esse sentimento, ele aí sim precisa sentar e dar uma respirada. Porque a gente lida com vidas, com o amor de alguém, a gente lida com a mãe, a gente lida com o filho, a gente lida com aquele paciente que vem de um acidente de trânsito e você nem sabe quem é, não sabe o nome. Um caso assim que se eu falar eu vou me emocionar ainda mais. A gente lida com um acidente que morreu o marido, que morreu a irmã e que chega paciente gestante para a gente num estado extremamente grave, e a gente lida com morte fetal, e a gente lida com situações que estão totalmente fora do nosso controle no primeiro momento, e a gente passa horas tentando trazer aquilo para dentro de um controle, e a gente fica com esse paciente às vezes 1 mês internado, e aí a gente começa a lidar com a angústia da família, que, doutor, a minha filha está 1 mês internada e eu não percebo melhora.
E a gente está fazendo tudo que pode e vê que a coisa às vezes tem simplesmente, não tem outro termo, dificuldade de voltar para o trilho de bem ou de mal. Então, essa angústia, essa emoção, essa decisão difícil, ela é do nosso dia a dia. A gente tenta se isentar, a gente tenta olhar aquilo de uma maneira menos emocional possível, mas eu acho que quando o cirurgião perde esse sentimento, ele tem que sentar, respirar e ver se ele está indo no caminho certo, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Sim. O que tu acha que nesse tempo aí de cirurgia, qual foi um dos teus maiores desafios? Foi essa parte da tua família aí que tu teve que... Eu acho que sim, porque junta tudo, né? A alta complexidade cirúrgica, junta essa questão emocional, junta esse dilema ético, junta o autoquestionamento, né? Existe um termo para isso, chama-se síndrome do impostor. Então a gente começa a se perguntar se realmente a gente é a melhor pessoa para aquilo. E é sempre bom se perguntar isso, porque a gente consegue ter visões diferentes quando a gente olha de um local isento, ainda que dentro da nossa consciência, mas um local mais distante um pouco do que está acontecendo. Isso leva a gente a tomar melhores decisões, eu acho que sim. Ali no Hospital São José a gente vê muitos problemas, né, como eu comentei já há pouco, muito graves, né, muito sérios, chega ali acidente, enfim, todos os dias, e a gente vê também outros problemas, não só na parte de cirurgia, né, a gente vê a parte oncológica, a parte de hemodiálise, enfim, todo mundo ali se envolvendo nesse contexto. A medicina é algo que realmente ajuda na cura, ajuda no processo, mas é algo que, meu Deus, todos os dias tem que respirar fundo para entrar ali naquele lugar. E muitas vezes, eu sou uma defensora disso, assim, eu sempre falo, que as pessoas não entendem o contexto que muitas vezes, né? A gente está aí prestes a inaugurar um novo prédio ali no Hospital São José, que vai dobrar o tamanho da instituição, né? Nós vamos ser um dos maiores, ou se não, me arrisco a dizer aqui, o maior hospital em metragem quadrada do estado de Santa Catarina. Vem mais coisa por aí, doutor. Estão preparados, uma equipe grande? A gente está preparado, nossa equipe é grande, a nossa equipe é altamente capacitada. A gente vem, nos últimos 2 anos, com um projeto novo, juntamente com a direção do hospital, que é a questão do transplante hepático, que é a minha formação. Conta um pouco sobre isso, doutor. O hospital atende essa população de 1 milhão de habitantes. Essa população hoje se serve de centros de transplante de fígado em Blumenau, em Florianópolis. O hospital vem desde 2019 trazendo o transplante renal, já com mais de 70 casos, com uma taxa de sucesso muito alta, que tira o paciente da hemodiálise, que é um calvário que a gente vê o paciente 3 vezes por semana, ficar numa máquina, 4, tirando todo horas. o sangue do corpo. Então, o transplante renal, ele é uma revolução para a nossa região, é uma inovação absurda. E a gente, seguindo o caminho natural, vem com o projeto do transplante de fígado. E a gente sabe que o paciente com doença de fígado, ele não tem hemodiálise como retaguarda. Ele tem um caminho penoso e o transplante consegue reintroduzi-lo na sociedade. A gente tem, na literatura, 60%, 70% dos transplantados voltando ao trabalho. Então, a gente, às vezes, tem essa imagem na cabeça, nossa, mas um transplante é uma coisa que o paciente vai fazer e vai ficar acamado. Não, nada disso. Ele volta à vida, ele volta ao trabalho. A gente tem pacientes de outros serviços onde a gente fez treinamento, que eles trabalham no comércio, eles são professores, personal trainer, trabalham em academia. Então, isso tem, dentro de todos os aspectos sociais, do paciente mais carente ao paciente mais privilegiado, ele está sujeito a ter uma doença do fígado, que tem uma indicação de transplante, e a gente quer oferecer esse serviço para a nossa população. Então, nesse sentido de modernização do hospital, a gente traz coisa nova por aí, que é esse projeto que a gente está com ele bem desenhado e está tentando tirá-lo do papel. Claro que isso necessita de todo um envolvimento em termos de Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, que é o que a gente tem trabalhado nos últimos meses. Isso requer uma atualização tecnológica de algum ou outro equipamento que o hospital já está se planejando para os próximos meses. Isso carece de equipe que a gente tem, uma equipe tanto cirúrgica, e aí me incluo nisso junto com o Dr. Fabrício, que já está há anos também levantando esse projeto, levantando essa bandeira, e nosso serviço de gastroenterologia, de UTI, de anestesiologia, de radiologia,
de endoscopia. Então, percebe que eu começo a citar várias especialidades. Uma equipe enorme, né? E para não falar de nutrição, né? Uhum. Que é essencial, de fisioterapia, de enfermagem. Então, tudo que a gente fala sobre atendimento multidisciplinar no transplante de fígado, não tem como a gente falar de transplante sem que tenha uma integração de tudo isso. Então, Sim. a tecnologia, ela vem, a inovação vem, o hospital cresce e a gente quer crescer junto com o hospital nesse sentido, sim. É isso aí, o hospital está aí, né, prestes a inaugurar esse prédio com muita tecnologia, com muitos projetos, e é isso que a gente deseja, auxiliar as pessoas naquilo que elas mais necessitam, né, que é o cuidado com a saúde, porque a saúde estando em dia, o resto a gente corre atrás, né, doutor? Exatamente, bem assim. até nessa conversa, a gente trouxe na semana passada um colega do Rio Grande do Sul. Ele trabalha na Santa Casa de Porto Alegre, trabalha no Hospital de Clínicas e em outros hospitais privados. Eu vou citar o Moinhos de Vento, que é um hospital de excelência no Brasil todo. E a gente trouxe ele para um evento relacionado a essa parte de transplante. E a gente levou ele no centro cirúrgico para participar conosco de uma cirurgia, conhecer o nosso centro cirúrgico. Aí eu preciso te falar que quando a gente trabalha com transplantes, a gente visita muitos hospitais para fazer captação de órgãos. Claro. Então, tanto eu na minha formação, como esse colega que foi o Dr. Pablo, a gente conhece muitos hospitais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até de São Paulo, onde a gente também teve parte da nossa formação. E quando ele entrou no centro cirúrgico do Hospital São José, eu já fiquei olhando para ele, porque a gente conhece. Eu estive no Rio Grande do Sul, ainda assim eu sei que o nosso é excelente. Mas ele vindo aqui, quando ele entrou no nosso centro cirúrgico, brilhou, o olhinho. Eu não falei nada, ele foi lá, fez a cirurgia com a gente. Quando a gente saiu da cirurgia, ele disse, olha, vocês estão muito bem servidos aqui. Aí eu fiquei olhando com aquela cara de orgulho, assim, Que bom, né? Quando a gente estava lá em Porto Alegre, fazendo nossa formação, que a gente ia num hospital de alto nível, como é o Hospital Moinhos de Vento, a gente tinha esse pensamento, mas ficava pensando, mas será que não é bairrismo meu de achar que... E ele vindo aqui falando isso é uma cereja no bolo, tirou a prova de que realmente, tanto em complexidade, tudo aquilo que a gente falou, mas também de tecnologia, de estrutura do nosso centro cirúrgico, a gente está entre os melhores hospitais, sem dúvida. Que bom. Doutor, é sempre muito bom ouvir isso, né, das outras pessoas e saber que a gente tem uma equipe competente como a de vocês aí, ajudando, auxiliando, contribuindo com a saúde e o cuidado das pessoas, né, que às vezes procuram o Hospital São José para solucionar os seus problemas. Mas obrigada pelos esclarecimentos, pela participação no nosso podcast. Foi muito esclarecedor, foi uma honra, uma alegria te ter aqui. A gente convida os outros cirurgiões a estarem conosco também, já passaram alguns aqui, mas a gente continua com o nosso podcast Horário de Visita, porque a gente quer que as pessoas entendam o processo, entendam o funcionamento de tudo que acontece no Hospital São José. Então, quem sabe a gente marca uma mesa com mais cirurgiões aqui. Perfeito. Né? Me convida. Obrigada pela participação e até uma próxima. Muito obrigado. Então é isso, nosso podcast Horário de Visita de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho certeza que se você buscar aí no nosso canal, você vai encontrar outros podcasts e a gente se encontra num próximo Horário de Visita. Até lá!